Olá, vamos dar continuidade às nossas videoaulas sobre o passe na visão espírita. Hoje, o módulo sexto módulo. Neste módulo, nós vamos continuar vendo as questões dos fluidos, a questão da vontade, nós vamos ver o fluido vital e nós vamos começar a analisar a questão do médio aplicador de passe. Do médio, o tarefeiro que se propõe a esta tarefa dentro da casa espírita, dentro dos moldes que a doutrina espírita vem nos trazendo este ensinamento. Então, nós vamos ver estes 3 itens neste módulo. Só para recordar, nós já vimos magnetismo, nós já vimos perispírito, propriedades, centro de forças, duplo etérico, aura e fluidos. Vamos ver que a vontade é a força propulsora dos fluidos. O fluido perispirítico, essa quantidade de energia fluídicas de pensamento que nós temos dentro de nós, diariamente, constantemente, exerce uma ação fisiológica, ou seja, no nosso físico, perispírito assimila os fluidos, ou seja, nós temos as duas vias. Nós exercemos uma ação fisiológica e também, por outro lado, o nosso perispírito assimila esses fluidos exteriores. A irradiação dos fluidos perispirituais também ocorre de forma de feixes luminosos, emissão através dos dedos e dos olhos. Isso é importante, este conhecimento, essa técnica de conhecimento, para que nós vejamos por que necessitamos, das mãos para poder transferir estas energias, estes fluidos, porque ali exerce uma emissão maior através dos dedos e através dos nossos olhos. Não que o nosso corpo não irradia esses fluidos, irradia. Mas na hora da fluidoterapia espírita, a concentração de energia através dos dedos, da mão especificamente, dos dedos, é muito importante este conhecimento que o médico tem que ter para poder direcionar estas energias àquelas que estão ali necessitando. Esta irradiação, ela reflete cores diversas, conforme nós já vimos. Depende do estado vibratório do indivíduo, do médio aplicador de passe. Depende do estado que ele se encontra, como na sua preparação. Então, essa irradiação vai refletir estas cores. Esta irradiação atravessa todos os corpos físicos. O médio está sempre irradiando, nós estamos sempre irradiando, todos nós somos médios. Então, atravessa os corpos físicos. Quando nós oramos por alguém que esteja em um ambiente fechado, as nossas energias chegam até ele, porque atravessam os corpos físicos, não importa o local que esteja. Oramos, nós estamos emanando uma carga energética, e essa carga energética, esta magnética, eletromagnética, podemos chamar assim, vai até aquela pessoa que nós estamos fazendo esta oração, este pedido. Esta energia também pode ser o veículo da vista psíquica, dupla vista. Vamos ver mais para frente esta questão da dupla vista com maiores detalhes. Ela é muito importante porque é essa energia que vai dar-nos a esta vista psíquica que nós temos, que muita pessoas têm. Pela ação da nossa vontade, essa nossa irradiação mental, podemos direcionar esses fluidos para acumular em determinados pontos. Acumular naqueles pontos necessários. Pode ser que o médium não saiba os pontos necessários da questão da transmissão dessas energias. Mas a espiritualidade sabe. E acumula em determinados pontos necessários para aquelas pessoas que ali estão precisando. Pode saturar certos objetos, pode fluidificar a água, que é um saturamento de energia muito grande, fluidificando, magnetizando a água, pode retirar os pontos onde se acumulam outras cargas energéticas,
Então, dentro, nós vamos ver a técnica do passe, ela pode, inicialmente, retirar esta carga energética de uma certa forma e recolocar, acumular, saturar aquela pessoa que está precisando de uma energia salutar necessária. Com essa nossa vontade, nós exercemos um poder magnético com vários princípios. Primeiro é uma quantidade, que nós vamos exteriorizar de fluidos. Esta quantidade depende do nosso potencial. Kardec já vem nos colocando que quem tem mais, doa quem tem menos. Então, a quantidade depende de nós, depende do nosso estado de saúde, depende de como nós estamos, depende de como nós estamos na nossa saúde física, saúde mental. Nós vamos gerar determinado tipo de quantidade de fluidos magnéticos na hora da fluidoterapia espírita. A qualidade também depende de nós, ou a natureza desses fluidos, depende de como nós nos comportamos no decorrer da semana, no decorrer do dia, de como nós somos, de quanto nós estamos exercendo um esforço para melhorar e para nós domar as nossas má tendências, como nós estamos vendo o próximo, como nós estamos utilizando o Evangelho de Jesus, nós vamos melhorando a qualidade desse nosso poder magnético. E tem uma força. Essa energia de força é impulsora, essa força necessária para que nós possamos assim direcionar estas energias em quantidade e em qualidade. Depende do nosso exercício, da nossa boa vontade, da nossa colocação perante a tarefa que nós estamos assumindo. Nós vamos criando-se uma força necessária para poder direcionar essas energias, este magnetismo, vamos chamar assim, esses fluidos tão necessários na hora da fluidoterapia espírita. Quando nós exercemos esta tarefa, quando nós buscamos um esforço de melhoria, de domar as nossas tendências, de ter a responsabilidade deste trabalho tão importante, de buscarmos o Evangelho de Jesus na nossa vida, colocarmos em prática, nós criamos em nós uma energia salutar. E na hora da fluidoterapia, é esta energia salutar que nós já temos de boa vontade conosco, quantidade, qualidade, é que vão ser vitalizadas, modificadas em benefício daqueles que estão ali precisando. São as interferências dos fluidos dos mentores espirituais que multiplicam-nos, ampliam, modificam essa energia salutar que nós já temos. Porque se nós não tivermos essa energia salutar, eles não conseguem mudar a nossa energia. Então, a nossa parte, o que nós devemos exercer efetivamente, é um compromisso e é um esforço de mudança muito grande dentro de nós, para que nós possamos ter estas energias salutares e poder ser vitalizadas na hora do momento do serviço de paz. Então, a importância que o médium tem, a importância e responsabilidade que o médium tem no seu dia a dia, no seu compromisso social, no seu compromisso de relação, no seu compromisso junto à casa espírita, junto ao estudo, na participação, nas obrigações que ele tem e na responsabilidade que ele trava para a questão da fluidoterapia espírita. Fluido vital. Esse fluido é muito importante na fluidoterapia, porque nós vamos doar um pouco desse fluido vital que nós temos àquela pessoa que esteja ali necessitada. Mas é uma eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal, não é nada, sempre modificação. Na questão 27A do Livro dos Espíritos, nós temos que o Espírito vem nos dizendo que o que chamais de fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando senão matéria mais rarefeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Ou seja, o fluido vital também vem do fluido cósmico universal
e faz parte da nossa composição fisiológica, da vida, e nós ali no momento da fluidoterapia espírita, nós vamos transferir uma parte desse fluido vital àquelas pessoas que estão necessitando. Allan Kardec, nas suas pesquisas, nos seus estudos, estava interessado em conhecer cientificamente como é que uma mesa podia responder uma pergunta. Como é que poderia aparecer uma mesa levantar-se? E ele faz várias questões no Livro dos Médiuns a respeito desta questão de como a mesa responde, ou um objeto responderia perguntas inteligentes. E no item 77, muito interessante, os espíritos vêm dizendo a Kardec que o fluido vital, que o espírito, de certo modo, emite, dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes, pois que o perispírito não é mais do que esse fluido vital. Então, eles vêm nos dizendo que o perispírito, do espírito, no caso aqui está falando sobre o espírito, né, desencarnado, ele transfere uma parte desse fluido vital dele e dá junto com o do médium, que ele vai estar explicando depois, que o ectoplasma do médium, na união desses dois fluidos, vão dar uma vida momentânea àquele objeto. E através, né, dele é que consegue este movimento. Segue-se que, continua os espíritos, quando o espírito está encarnado, no nosso caso, é ele próprio que dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito. Então, nós temos vida por causa do nosso perispírito, que nos traz uma carga de energia necessária à nossa vida orgânica, de relação. E esta energia que o perispírito traz para nós é que nós chamamos de fluido vital. Então, a nossa existência carnal depende do nosso perispírito nos trazer esta vida. Então, esse fluido vital está conosco, dando-nos a vida. E na hora do momento da fluidoterapia, nós vamos transferir uma parte desse fluido vital àquelas pessoas que estão nesse estado, porque vamos transferir energia, observando-se, continua, unido a esse corpo, enquanto a organização deste o permite. Quando se retira, o corpo morre. Então, quando o perispírito se retira do corpo no desencarne, o corpo simplesmente não tem mais a vida. Então, o que acontece é que o perispírito vai nos dando e nos mantendo esta questão do fluido vital. A importância da nossa vida de relação para que nós possamos recompor esse fluido vital através de uma boa alimentação, através de nossas emoções mais controladas, através de uma vida de relação sem desespero, de um esforço de confiança, de fé. Tudo isso faz com que uma boa alimentação, né, alimentação saudável, isso faz com que o perispírito consegue repor estas energias do fluido vital e nós vamos mantendo-se a nossa existência na Terra. Vamos falar agora um pouco dessas qualidades dos fluidos. Tão importante para aquele que se propõe a essa tarefa, observar quais são as qualidades desses fluidos. Porque o nosso pensamento, ele modifica as propriedades dos fluidos, bons ou maus pensamentos. Como nós não conseguimos parar de pensar, nós temos que ter uma vigilância muito grande naquilo que nós pensamos e fixamos. Do ponto de vista moral, os nossos sentimentos, né, de ódio, de inveja, de ciúmes, eles vão gerando um tipo de energia dentro de nós. De bondade, de amor e de doçura, um outro tipo de energia, do ponto de vista moral. Do ponto de vista físico, quando nós estamos, né, exercendo essas atividades, estas energias elas podem ser excitantes, elas podem ser irritantes, dependendo de nós, elas podem ser narcóticos, elas podem ser tóxicas. Olha só.
Elas podem ser calmantes, elas podem ser penetrantes, dulcificantes, reparadoras. Tudo depende do nosso comportamento mental, nossa geração desses fluidos perispiríticos. Então, a importância que nós temos desta tarefa é saber o que estamos levando para aquela pessoa. Se nós mantemos um pensamento de ódio, mantemos pensamento de inveja, de ciúmes e outros tantos negativos, nós podemos até estar levando fluidos irritantes. A pessoa pode ficar irritada na hora do passe. A pessoa pode ficar excitada na hora do passe. Agora, se nós estamos trabalhando a nossa bondade, o nosso amor, a nossa doçura, não tenha dúvida que esses fluidos vão ser potencializados pela espiritualidade, eles vão ser calmantes para quem estiver precisando, eles vão ser penetrantes para quem estiver necessitado, eles vão ser dulcificantes, eles vão ser reparadores. Então, depende do médium o que levar de qualidade de fluidos na hora da fluidoterapia espírita. Vamos falar agora sobre a questão da responsabilidade do médium aplicador de passe. Muitas pessoas acham que simplesmente o movimento das mãos é que resolve. Não resolve. Porque a questão da fluidoterapia não é a técnica, é o que nós trazemos de energia para aquela pessoa que está precisando. Nos diz André Luiz, no livro, na obra Mecanismo da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que a mediunidade curativa, porque o passe é uma mediunidade curativa, se reveste da mais alta importância, desde que alicerçada no sentimento mais puro da mais pura fraternidade, de um esforço que o médium tem que fazer para poder levar aquelas energias salutares naquele momento. O médium aplicador de passe, ele é um intérprete da espiritualidade, um representante que recebe delegação na área da saúde física e mental, daí sua significativa responsabilidade. Nós não podemos esquecer que naquele momento nós estamos levando uma energia de saúde física e mental para aquelas pessoas que estão precisando. Então, a importância que o médium tem nesta mediunidade, que André Luiz chamou de mediunidade curativa, a importância que ele tem, porque ele é um intérprete da espiritualidade. Conforme nós vimos, as nossas energias vão estar sendo potencializadas em benefício daquela pessoa que está precisando. Então, não podemos esquecer da responsabilidade que temos nesta tarefa dentro da casa espírita. O médium aplicador de passe é imprescindível apresentar alguns requisitos básicos. Ter o exercício de disciplina, de criar uma disciplina de mudança de hábitos, fazer um esforço de mudança, porque mudar hábitos não é fácil, tem que fazer um esforço de mudança, e aquisição de certos novos hábitos. Então, esse exercício de disciplina vem da responsabilidade de horário, de tempo, de participação, de energia, do seu dia a dia, de vigiar os seus pensamentos, de ter uma boa leitura, manter-se em oração, manter-se ligado ao Evangelho de Jesus. O esforço de mudança é para domar aquelas nossos pensamentos ainda maledicentes, ainda que nós, de julgamento, quando vemos uma notícia, tem um esforço de mudança que nós temos. E a aquisição de certos hábitos novos, quando vem alguma informação que nós possamos até condenar, não, orarmos, porque todos somos filhos de Deus, todos estamos num processo evolutivo. Então, são aquisições de certos hábitos, enraizados, às vezes, por nós, por questões que nós não temos ainda um esforço de mudança, que nós temos que começar a exercer esta disciplina, esse esforço de aquisição de certos hábitos, para poder exercermos a atividade de médium aplicador de passe.
Vamos falar um pouco do comportamento do médium. O passe, como nós já sabemos, é uma ação fluídica magnética, né? Então, o médium ele tem que evitar, pelo menos, no mínimo, durante o dia que ele está escalado para aquele tipo de tarefa, e durante a reunião pública ou a reunião de estudo que antecede a este exercício, a esta tarefa, evitar o sono, evitar a agitação, evitar a irritabilidade, evitar a ansiedade. Ele tem que fazer um trabalho dentro dele para evitar estas ações negativas, fluídicas negativas, que vão poder atrapalhá-lo nesse exercício desta tarefa. Ele não pode efetivamente levar essas energias negativas para o momento da fluiderapia. Ele tem que fazer um esforço de se cultivar e cultivar o vigiar e orar, conforme nos disse Jesus. E nós vamos encontrar em Lucas que ele coloca mais uma palavra antes: olhai, vigiai e orai. Ou seja, nós, quando observamos alguma coisa, nós temos que vigiar os nossos pensamentos e orar. Então, é uma serenidade, é uma confiança, é um otimismo naquele dia, é uma alegria. Participar dessa tarefa não é um ato de obrigação. Não vai por questões de obrigação. É preferível não ir. É um ato de alegria, é um ato de bem-estar, de estar ali à disposição de Jesus, de estar ali à disposição desses espíritos que estão lá na casa espírita ou trabalhando em vários outros setores, com muito esforço, para poder levar certos irmãos nossos naquele dia da reunião, necessitando das nossas energias, e nós não nos preparamos no decorrer do dia para poder exercer a essa atividade. Então, nós temos que nos chamar muita atenção a respeito desses assuntos, a respeito de como nós estamos exercendo as nossas atividades no nosso dia a dia. Nada de irritabilidade, nada de agitação, nada de ansiedade. Cultivar sempre vigilância e oração. O médium aplicador de passe tem que estudar sempre e continuar aprofundando nos assuntos, que temos muito material, e continuar se estudando na forma de ser e na forma de se colocar perante o próximo. Por isso que no livro dos médiuns, na questão item 211, Kardec vem nos colocando que se faz necessário o estudo prévio da teoria para evitar os inconvenientes. Por isso que existe uma preparação, existe um treinamento, existe uma observação, né? Sempre um responsável dentro daquele grupo, daquela casa, da responsável por essa tarefa, para observar as pessoas, né? Para ver as pessoas no sua potencialidade para exercer a tarefa. O médium tem a obrigação de estudar muito, nos diz Emmanuel no livro Consolador. Tenha dúvida. A partir do momento que houve este treinamento, essas nossas videoaulas, é o mínimo necessário que o médium tem que conhecer. A partir daí, ele tem que começar a se aprofundar. A cada citação dessa, por exemplo, do tipo item 211 do livro dos médiuns, vai lá necessário ler todo o item 211. O médium tem que ler todo o item, todo o capítulo, para poder entender por que Kardec falou que se faz necessário o estudo prévio da teoria para evitar os inconvenientes. Por que Kardec falou isso? Fazer espiritismo prático, sem estudo, é fazer manipulações químicas sem saber química. Revista Espírita, janeiro de 1863. E a fluiderapia espírita é uma ação mediúnica. E nós vamos estar exercendo um espiritismo prático, ou seja, numa ação mediúnica. Então, nós temos que conhecer essas questões fluídicas, centro de forças, técnicas, temos que conhecer o orar e vigiar, o nosso comportamento, para que nós possamos manipular estes fluidos em benefício do próximo. Então, o estudo se faz necessário sempre, contínuo. Quanto mais estudamos, mais aprendemos, mais exercitamos, mais colocamos em prática e mais ajudamos.
A apostila no qual nós estamos baseando essas videoaulas, do Miguel Tavares de Gouveia, O Passe na Visão Espírita, veio de várias obras. Foi pesquisado em várias obras. O que nós estamos aqui realizando, simplesmente, foi uma organização realizada pelo nosso querido amigo Miguel, no qual pesquisou em diversas obras e trouxe para nós essa estrutura no qual nós estamos realizando essas videoaulas. Mas os livros são aí para se aprofundar. Ele trouxe a nossa estrutura, né, que nós estamos falando, mas cabe-se a nós o estudo dessas obras em certas profundidades para nós podermos conhecer esta parte da ciência que é a ciência espírita. Jesus, o nosso mestre, quando esteve conosco há 2000 anos atrás, no seu amoroso poder, conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. O Senhor Jesus é amor. Então ele curou de diversas formas da época, pelo olhar, utilizando a mão, a distância, diversos momentos, né? E no livro No Mundo Maior, André Luiz, né, Calderaro, Calderaro e André Luiz estão fazendo um atendimento a uma pessoa. E esse atendimento, quando requer conversar com o espírito daquele que está encarnado, né, e se deslocou do corpo, e André Luiz ficou na sua ansiedade para que pudesse conversar com aquele espírito ali naquele momento, né, lhe dando as instruções, e Calderaro disse que não tinha condições. Ele iria orar. E aí veio a irmã Cipriana para poder conversar. E Calderaro disse a André Luiz: só os que amam conseguem atingir as causas profundas. E ele não tinha essa condição de atingir as causas profundas necessárias naquele atendimento que estavam realizando. Então, nós necessitamos do conhecimento, mas também nós necessitamos da técnica e desenvolver o amor. Por isso que na fluidoterapia espírita tem algumas técnicas e tem os conhecimentos para que nós possamos, nesta tarefa de doação, ir desenvolvendo o amor, este amor ao próximo, este amor que Jesus nos deixou para que nós possamos desenvolver dentro de nós. Todo grupo que exerce a atividade da fluidoterapia tem um grupo de espíritos responsáveis nesta tarefa, naquele grupo, naquela casa espírita. E no livro Missionários da Luz, André Luiz vem nos informando, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que no plano espiritual, a equipe tem que revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Ou seja, esta equipe espiritual que ali está a potencializar as nossas energias, eles são treinados. Eles têm um padrão superior de elevação mental contínuo, indispensável para poder potencializar as nossas energias, ver o que precisam ser realizados. Então, eles têm que revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados para poder ajudar o médium aplicador de paz. Então, nós estamos vendo que esta equipe espiritual que está ali é preparada. E ele vem nos colocando também que no plano carnal deveríamos ter todos esses padrões, mas boa vontade sincera, real, supre deficiências. No Livro dos Espíritos, na questão 909. Então ele vem nos dizendo que disposição fiel de servir, conscientização de elevação, compromisso em se esforçar na melhoria,
conquistas mais simples e imediatas no campo psíquico das emoções. Tudo isso aí o médium pode exercer e manter-se um certo padrão no qual a equipe espiritual pode utilizar e potencializar essas energias. Então, a disposição, a conscientização da tarefa, o compromisso em se fazer um esforço, as mudanças mais simples de hábitos são importantes para o médium aplicador de passe. Vem também nos informando o nosso equilíbrio das nossas emoções. Todos nós temos emoções, fazem parte da nossa vida as emoções. A irritabilidade, a ansiedade, o desânimo, todos nós, às vezes, no decorrer de certos momentos da nossa vida, nós podemos ter esse tipo de emoção. Mas o que vai prejudicar efetivamente a capacidade radiante, impedindo a passagem da mesma, ou seja, os espíritos não vão conseguir potencializar as nossas energias, é quando nós mantemos uma mágoa excessiva, muito grande, trazemos aquela mágoa dentro de nós. Quando nós temos algumas paixões desvairadas, seja ela qual for, que nós não paramos de pensar naquilo, só pensamos nisso, temos aquela paixão que nós não conseguimos controlar. Quando nós temos uma inquietude obsidente, ou seja, nós não conseguimos manter-se equilibrados, manter-se no local, manter-se numa sala de estudo, manter-se num compromisso mais longo, isso tudo é uma inquietude muito obsidente, isso daí vai prejudicar efetivamente essa passagem das radiantes para o médio aplicador de passe. Então, ela é muito importante. Esse equilíbrio das nossas emoções, quando nós entramos numa certa irritabilidade, nós temos que nós buscarmos, através da oração, através de um esforço, mudar aquele padrão mental, ou de qualquer ansiedade, não pode ter ansiedade, mudar um padrão mental, ter mais confiança no Evangelho, o desânimo, vamos nos animar, vamos ficar mais animados, temos que buscar o controle dessas emoções. Mas quando nós exageramos nisso, na mágoa, ou na irritabilidade contínua, ou na ansiedade contínua, no desânimo contínuo, aí sim nós vamos prejudicar esse trabalho que o mundo espiritual tem de nós potencializarmos as nossas energias em benefício do nosso irmão. No livro No Mundo Maior, André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier, vem nos dizendo, um parágrafo, que temos milhões de pessoas irascíveis que, pelo hábito de se encolarizarem, facilmente viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal, em dementes precoces, em neurastênicos de diversos tipos, e assim complementa. Então, o hábito, nessa emoção de irascibilidade que nós temos, se nós não nos controlarmos, nós vamos tendo esse excesso dessa energia sem disciplina e nós vamos aí trazendo um grande mal para nós mesmos, trazendo até, de uma certa forma, alguns transtornos. Então, o médium aplicador de passe tem que tomar cuidado nas suas emoções. O que está demais? O que ele está lhe tirando de uma emoção, de um equilíbrio? O que pode ser feito? Às vezes, até buscar uma ajuda de um profissional de saúde, por que não? Para poder administrar melhor esta emoção que ele não está conseguindo administrar. Então, a importância que tem efetivamente o médium aplicador de passe de controlar as suas emoções negativas, para não deixar isso se transformar dentro dele numa questão muito séria de algum transtorno. Uma outra questão é o excesso de alimentação, que vai produzir, dependendo do tipo de alimentação que nós ingerimos no decorrer do dia, odores fétidos através dos poros, bem como da saída dos pulmões e do estômago. Aí nos diz
estômago cheio é um cérebro inábil. É uma digestão difícil, consome muita energia, dificuldade de concentração, interfere-se nos raios vitais. Alimentação leve no dia da reunião, né? As pessoas têm que evitar as comidas com maiores peso ou quantidades no dia da reunião, alimentações mais leves, para poder chegar no dia da reunião, para quem tem a reunião no decorrer depois do almoço, então tem que tomar muito cuidado, né? Normalmente as pessoas às vezes vão para o centro ou para a atividade da fluidoterapia logo após o almoço, então tem que ter um almoço mais leve, mais cedo, por assim dizer, e também devem, à noite, tomar cuidado. Não pode nem chegar com muita fome, porque também não vai dar para poder, vai ter uma dificuldade muito grande na concentração, mas também não pode ter uma alimentação em excesso, chegando e vai tendo uma questão séria de sono, de disposição, porque vai estar sendo consumido muita energia. Então, a alimentação é importante para o exercício da fluidoterapia espírita. O médio aplicador de passe tem que tomar cuidado neste tipo de alimentação no dia que ele está ali escalado para exercer a atividade. Agora, lembremos sempre que quando nós dirigimos a um grupo espírita, a um grupo de estudo, a um grupo de uma reunião pública, ao grupo de qualquer tipo de atividade dentro da casa espírita, nós estamos sempre aptos a aplicar o passe. Nós nunca sabemos a hora que nós vamos aplicar a fluidoterapia espírita. Então, nós temos que tomar cuidado sempre com o nosso tipo de alimentação. A questão da alcoolofilia, tabagismo e outras substâncias tóxicas, né? Eles vão operar distúrbios nos centros nervosos, modificam funções psíquicas, isso a ciência já comprova. Facilitam a interferência de desencarnados também viciados. A doutrina espírita nos traz isso. Acarreta malefício ao corpo físico, a ciência nos traz. Acarreta malefício ao corpo perispiritual, a doutrina espírita nos traz. Facilita um processo obsessivo, a doutrina espírita nos traz. Então, essas questões estão fora do médio aplicador de passe. Se ele exerce nas suas atividades do seu dia a dia o vício do tabagismo, ele vai ter que fazer um esforço, primeiramente, de deixar de fumar para depois exercer a essa atividade. Muitos me perguntam, mas eu tomo remédio, algumas substâncias tóxicas, isso pode atrapalhar? Depende, porque se nós estamos fazendo algum tipo de tratamento físico que requer gastar mais energia, nós estamos precisando da fluidoterapia e não doar a nossa fluidoterapia. Se nós estamos fazendo uma quimioterapia, se nós estamos fazendo qualquer tipo de medicação para qualquer tipo de distúrbio mais sério, nós estamos ali necessitando da fluidoterapia e não de exercer a fluidoterapia. Porque quando nós exercemos a fluidoterapia, nós estamos doando, inclusive, o nosso fluido vital. E quando nós estamos doentes, fisiologicamente doentes, de uma certa forma, tomando uma medicação mais forte, por assim dizer, nós estamos precisando de fluido vital. O nosso organismo está necessitando de fluido vital. Então, o médium, aplicador de passe, não pode ter esses tipos de vício que nós citamos. E quando está exercendo, ou melhor dizendo, quando está fazendo um tratamento de saúde, tem que levar o conhecimento do coordenador da tarefa para ele poder avaliar se aquela pessoa vai estar apta ou não a exercer a função do médium aplicador de passe. Então temos que tomar muito cuidado, porque é um exercício de doação intenso, que a espiritualidade vai nos utilizarmos para a nossa atividade da fluidoterapia espírita. Nós aqui concluímos que a fluidoterapia, o passe,
ao magnetismo misto entre o encarnado e o desencarnado. O médium canaliza as energias da espiritualidade maior, associa ao seu fluido pessoal e transfere. Este fluido pessoal tem que ser salutar, tem que ser do seu comportamento salutar, do seu esforço. Allan Kardec chamou de médiuns curadores. André Luiz, de médium passista, ou médiuns curadores em algumas obras. E atualmente nós colocamos médium, aplicadores de passe. Há sempre, não importa, mas sempre a palavra médium, porque é o intermediário entre o mundo espiritual e o paciente, digamos assim, aquela pessoa que está precisando. Então é o médium, é o intermediário. E as suas energias são necessárias, as suas energias salutares são necessárias. Recomendo uma leitura muito profunda do Livro dos Médiuns, do seu capítulo 20, A Influência Moral dos Médiuns, que Allan Kardec nos coloca nesta obra, como é importante esta influência moral nas atividades das questões mediúnicas. E nós estamos tratando de uma reunião mediúnica, ou passe uma reunião mediúnica. Kardec nos diz que sua transformação moral e do esforço em domar as suas más tendências, isso que é importante. Nós identificarmos aquilo que nós temos que melhorarmos através da nossa meditação, da nossa análise diária, para podermos assim criarmos um mecanismo de conduta adequada para a tarefa no qual nós estamos nos propondo, que é a fluidoterapia espírita. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de estar levando nesta videoaula a questão do passe na visão espírita. Muito obrigado, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muita paz.